estamos aqui na residência do Antônio Sonsin, escritor, excelente fotógrafo, polêmico, amado por uns, odiados por muito mais. Sonsin, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Novamente, porque a sua primeira entrevista naquele programa anterior teve uma repercussão muito positiva, que nós falamos dos mendigos, e que foi um assunto onde mostramos suas fotos e foi uma coisa excepcional. Eu sempre te agradeci por aquele programa. Mas agora, no Papo Doro, a nossa conversa é mais ampla. Primeiro vamos falar do Sonsin escritor. Você tem quantos livros já produzidos e já editados? Produzidos 12. Sim. Mas eu escrevo também para terceiro. Então daí, escrever para terceiro é o ghostwriting. Daí tu não costuma dizer quantos. São vários, sim, mas você tem um contrato com algumas pessoas que você escreve para elas e elas lançam o produto como se fosse delas. Sim. Já escrevi alguns. Já escreveu algum. Então 12 exclusivamente 12 seus. exclusivamente meus. Eu estou lançando agora mais 2 em papel, já lancei na internet, estou lançando em papel, que é um que tinha ideia de ser juvenil, mas não foi bem juvenil, né? Que é a história do Cleirton, e o outro que é uma história do Olímpio Guilherme, personagem bragantino, mas que também é um personagem nacional e um personagem internacional. Então, o livro chama-se Hollywood, uma história brasileira. Ele começa em Bragança, passa para Hollywood, vai para o Rio de Janeiro, fala de todo o governo Getúlio Vargas, do DIP, até chegar na ditadura e depois na morte dele em 73. Você costuma comercializar seus livros como? Normalmente, o livro, quando o escritor não é famoso, que é o meu caso, nem é um best-seller, que é o meu caso, nem é um Graciliano Ramos, que também é meu caso, a gente vende na noite de autógrafos. Eventualmente, você vende 2 ou 3 por mês numa banca de revista. E a gente vende bastante através da Amazon, os livros digitais. Até me surpreende um pouco que de vez em quando eu recebo a lista da Amazon, o dinheiro cai em conta, e eu vou ver lá, tem gente da Ucrânia com o livro meu, não sei porquê. Gente do Japão tem muito, mas no Japão tem brasileiro. Mas você vê, Ucrânia, Afeganistão, lugar que você nem imagina que tem gente querendo ler alguma coisa que você escreve. E você fica perguntando por quê, né? Ele queria ler um brasileiro, vai ler o Jorge Amado. É estranho, é engraçado, é interessante. Engraçado. Sonsin, você é uma pessoa considerada muito polêmica na cidade de Bragança Paulista, em função das suas posições e da forma que você responde até no Facebook ou em redes sociais. E tem pessoas que te chamam de Stalin, pessoas que te chamam de Fidel e pessoas que chamam você de uma pessoa extremamente radical. Quem é o Sonsin na política? Tem pessoas que chamam de outras coisas também. Também. Você não quer falar isso, faz tempo. Eu não nem posso. Não, você está esquecendo o mais importante. Eu gostaria de ser o Fidel, de ter a coragem que o Fidel teve. Até ontem eu postei alguma coisa. Você gostaria de morar num país onde existe 1,5 milhão de crianças de rua, onde você não pode sair à noite, onde você tem medo de um ataque de terroristas? Ou você preferiria morar num país onde nenhuma criança estivesse na rua, onde todas estivessem na escola e onde você pudesse sair às noites? Que é o caso de Cuba. Sim. Eu gostaria de ser o Fidel, gostaria de ter a capacidade que deu o Fidel. Nunca vou ter. Não, porque eu não tenho a coragem para ser o Fidel. E nem é o tempo mais para isso. Eu sou polêmico, eu gosto das coisas certas, eu luto por uma democracia que é diferente da que é pregada. O meu entendimento de democracia é diferente. Eu acredito que a manipulação se faz pela ignorância. Sem ignorância não há manipulação. Então eu luto por cultura. Eu não considero que a função de uma Secretaria de Cultura, por exemplo, é promover eventos. Eu luto para que a Secretaria de Cultura seja uma formadora de uma memória municipal, estadual e nacional, para que no futuro tenhamos gente capacitada. E você, como me perguntou antes dos livros,
Eu falo muito do trabalho do DIP, que era o Departamento de Censura do Getúlio Vargas, nesse livro sobre Hollywood. Sim. Porque o DIP, ele começou em 1938 e a primeira medida dele foi acabar com o samba de malandro, que causou um alvoroço no Rio de Janeiro, e todo mundo falava, mas por que Getúlio quer acabar com o samba? Porque o samba era uma música que entrava na casa de todas as pessoas. E o que ele falava? Que tinha que bater em mulher, que a pessoa não devia trabalhar, que tinha que beber o dia inteiro. Quer dizer, ele estava certo. Isso, passando para os tempos de hoje, é o quê? Funk? Funk, é verdade. Certo? É a Então, cultura funk. Quando o Getúlio, quando o Olímpio Guilherme cuidava disso em 1938, falou, esse negócio tem que mudar, a gente tem que preparar uma geração para 68, eles conseguiram. Em 68 apareceu a geração do Tropicália. Isso tudo foi destruído. Qual a geração que nós tivemos em 88? A geração da Xuxa. Hoje nós temos os filhos da Xuxa, senhora Anitta, e o que nós vamos ter daqui a 20 anos? Como é que você vai reclamar do povo se o povo não recebe do Estado o mínimo necessário da cultura que ele deveria ter? Não recebe mesmo. Eu tenho que concordar com você. Mas isso pode mudar. E depende de quem? Isso não muda se não depender do Estado. Não. Nós chegamos num ponto em que você pode falar, nós estamos numa democracia, o povo pode mudar isso. Mas depois que você está viciado, é difícil retornar do vício. Se o povo é ensinado, é estimulado pela anticultura, pela ignorância, pelas religiões que estão aí de monte, a ver o Estado daquela maneira e a função das pessoas daquela maneira, como que ele vai mudar? Como que ele vai dar um voto progressista nesse futuro? Não existe essa maneira de mudar, porque cada vez piora mais. Nós temos no mundo períodos de 30, 40 anos em que acontecem mudanças espontâneas, mas nós temos que esperar esses 30, 40 anos. Nós tivemos um governo Getúlio, que foi uma mudança, não digo espontânea, foi forçada, porque ele não tinha ganho a eleição, mas ele se apoderou do poder. E ele fez uma mudança para 68. Depois nós tivemos 85, algo que poderia ser uma mudança, que era a tomada de poder com eleições diretas. Mas pela falta de cultura tivemos um retorno de tudo isso. Muito bem, uma visão interessante a sua em relação à cultura. Mas agora eu vou trazer um pouco aqui para o nosso quintal. Você se sentiu prejudicado dentro da política bragantina. Como e por quê? Prejudicado tenho sido ao longo da minha vida, em tudo que eu fiz. Eu tive a puxada de tapete, eu tive o poder público de contra. Eu, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já fui processado pelo SMI. Eu fiz um show do MPB4, naquela época era proibido. E durante a minha vida inteira eu tive problemas. O último problema, não foi o último, foi o penúltimo ou antepenúltimo, quando eu era secretário meu, eu tive problemas com Jango, problemas com a administração, da qual eu sou um responsável. Por quê? Porque existiam diversos mecanismos errados e eu queria denunciar esse mecanismo. Então era necessário que eu fosse desacreditado para que não pudesse denunciar esse mecanismo. E você foi processado na época? Fui processado. Mas foi processado por quem? Eu fui processado por... Ali teve a participação da mulher, da mãe da minha esposa, teve a participação de um delegado e de um secretário de governo do Jango. Que eu não posso citar em nome porque eu não tenho prova para fazer isso. Sim. Mas teve participação de diversas pessoas. Mas fale nome, eu não posso. Perfeito. Pelo governo Jango, então, você se sentiu prejudicado? Sim. Pelo governo Fernão Dias, você foi prejudicado? Não fui prejudicado pelo Fernão Dias. Seria uma injustiça falar. Eu fui adversário dele durante todo o governo.
Teve elementos do governo dele que me criticaram, que falaram, que caluniaram, e foram processados devidamente e estão pagando na justiça. Mas o Fernando Dias, pessoalmente, nunca me fez nada. Nunca te fez nada. Nunca me fez nada. Ele foi, olha, nem o Fernando Dias e nem o Jesus. Sim. Eu cacei o Jesus e o Jesus sempre me tratou bem. Eu sempre tive uma certa amizade com Jesus. Pessoalmente, não politicamente, pessoalmente eu gosto de Jesus, converso com Jesus, acho ele uma pessoa interessante de conversar. Politicamente eu não concordo com nada que ele faz, então é bom deixar bem claro, senão vão achar que eu estou puxando o saco, entendeu? Eu acho a administração dele péssima, ele é rodeado por pessoas incompetentes, sem a menor capacidade e que não sabem nem por que estão lá. Mas pessoalmente é uma boa pessoa. Não falo a mesma coisa do delegado, porque eu não tenho amizade pessoal com o delegado. Diferente do Jesus, que conversei várias vezes, fui na casa dele, almocei com ele, em Réveillon ele me liga, desejar Feliz Ano Novo, de madrugada às vezes, conversamos muitas vezes, entendeu? Nós temos uma situação até de certa amizade, que de certo modo acabou nessa eleição devido à própria assessoria dele, não a ele. E com o delegado nunca teve papo, nunca teve conversa, mas ele pessoalmente nunca me fez nada. Nunca te fez nada. Você apoiou Gustavo Sartori para prefeito dessa cidade. E ele perdeu por um número irrisório de votos. Se você fizer comparação com os votos do Jesus Chedid, que além de ganhar a eleição, depois ganhou na justiça. Legítimo. O que isso te incomodou? A mim não, eu acho que incomoda muito mais a cidade. A cidade vai continuar no atraso cultural, no atraso educacional, a cidade vai continuar no atraso social, porque o Jesus já provou, nos 9 anos que ele foi prefeito, que não é a praia dele a cultura, não é a praia dele a educação, não é a praia dele a promoção social e nem mesmo a saúde. Ele desfez um convênio com a USF para construir um barracão chamado hospital. Então, incomoda mais pela situação dos mais necessitados. Eu não preciso disso. O Gustavo, ele é o cara que vai para a televisão, ele é frio, ele faz uma proposta fria, uma proposta de governo que é séria. E a nossa população, não só em Bragança, isso em todo o Brasil hoje, não está preparada para uma proposta séria. Ainda que não fosse séria, o Jesus já teve 9 anos de governo, sendo inclusive cassado, o Gustavo não foi prefeito, então ele deveria ter uma chance. Ainda que não fosse assim, pelo visual do que foi feito pelos governos de Jesus, não foi feito nada, mais uma chance para o Gustavo, ou para o Renan, ou para o candidato do PT, que não iam dar, até porque desconstruíram a imagem do PT no Brasil. Então, o que aconteceu aqui em Bragança foi muito mais do que uma força do Jesus. Foi uma força de propaganda, uma força de mídia, uma formação nos últimos 4 anos da população ouvindo que aquilo lá não era certo, que aquele governo estava errado, e acabaram votando naquilo que conheciam, embora não conhecessem. Ok. Eu vou te fazer uma pergunta que... Por que o Gustavo se recusou a aparecer na mídia? Você sabe disso? Não, eu não sei. Aí é uma pergunta que você teria que fazer para ele, até porque eu não trabalhei no marketing dele, eu não estive junto com o marketing. O meu relacionamento com o Gustavo é de amigo. Eu sou amigo pessoal do Gustavo, vou apoiá-lo sempre, mesmo que mude de Bragança, pretendo voltar em eleições para apoiá-lo, porque eu acho que ele é uma solução para Bragança. Ele é um cara que se preparou, é um cara que quer isso, é um cara que fez pós-graduação em administração municipal, é um cara que não está aí por dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Então, a única coisa que ele quer é ser prefeito e melhorar a vida das duas pessoas. Som sim. Me responda com muita tranquilidade. O que você espera da esquerda a partir do advento do PT e todos os problemas que houveram? Não venha me dizer que todos os outros partidos fazem a mesma coisa, em pior escala ou menor escala. Eu gostaria de uma visão clara do qual a sua expectativa a partir de agora para o PT e as esquerdas do Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu sempre escrevo isso, sempre falo isso, o PT nunca foi esquerda. O PT começou em 78, com o apoio do Golbery Couto Silva, o mesmo apoio que tinha o Fernando Henrique e o mesmo apoio que teve o Quércia, certo?
Ele vinha de uma ideologia trabalhista da Inglaterra. Então ele não era esquerda. Ele era um partido que negociava com a direita, que fazia acordos com a direita, dependia dos sindicatos, os sindicatos de direita, e dependia dos acordos com as grandes multinacionais do Brasil. Considerando então o PT de direita, na sua visão? Não, também não considero esquerdas? de direita. Considero partido de centro, com algumas tendências para a esquerda, e quando o Lula põe o Meirelles lá no meio, ele tem a tendência para a direita. Sim. Então ele é um partido que está no centro, flutuando entre direita e esquerda, mas não é esquerda. Não existe esquerda no Brasil e nunca mais existiu desde a década de 60, desde 64, acabou a esquerda no Brasil. Os nomes que você lembra da esquerda, Jorge Amado, Carlos Prestes, estão todos mortos. O Amazonas. São expoentes que realmente eram de esquerda. E depois disso não surgiu nada. Quem se dizia de esquerda, por exemplo, Marcos Freire, Roberto Freire. Marcos Freire era. O irmão dele, Roberto Freire, nunca foi. Ele é de ultradireita. Então, é difícil. Rotulam a pessoa de esquerda ou de direita de acordo com a necessidade da mídia de derrubar este ou promover aquele. Isso não deu certo porque é de esquerda, isso não deu certo, vai dar certo porque é de direita, isso estava errado porque é de esquerda. Nós nunca tivemos esquerda no Brasil. Aqui em Bragança... Como é que um governo que faz negociação e dá isenção de IPI para multinacional pode ser de esquerda? É só isso. Entendo. Aqui em Bragança tem uma entidade ou um grupo chamado Frente de Esquerda. Qual a sua análise a respeito? São boas pessoas, entusiasmadas, honestas, sérias e equivocadas. Equivocadas? Totalmente equivocadas. Sim. Eu gosto do Renan, eu gosto do Thales, eu gosto do Rafael. São todas pessoas honestas, sérias e com ideal, mas historicamente equivocadas. E, em alguns momentos, totalmente equivocadas. Perfeito. São radicais. Para você ser radical, Mário, você tem que ter o poder. Sem o poder, só gritando, falando, escrevendo, você é só um teimoso como eu. É só um discurso. É só um discurso. Ação nenhuma. Você começou a entrevista falando que eu sou polêmico. Isso. Por que eu sou polêmico? Eu sou polêmico porque eu falo sozinho. E eles estão falando sozinhos. Se eu tiver uma plateia e 200 pessoas, depois 400, 1.000, 20 mil, 50 mil, me apoiarem, daí eu posso ser radical ou não. Sozinho você é o Mário, você é o Solzinho, você é o Guto, você não é ninguém. Não somos Você fala a sua ideologia, você fala a sua expectativa, como Nietzsche falava dele, qualquer filósofo falava dele. Aquilo lá pode ser verdade ou não, pode ser considerado no futuro ou não, mas por enquanto essa palavra escrita é uma palavra falada. Falada é mais fácil, o vento leva e acabou. São sim. Bragança precisa de uma esperança. O povo está sem esperança. A Bragança, o povo não ama Bragança. E o nosso programa tem a ideia de resgatar o amor para Bragança. Você é bragantino, nascido na cidade, filho da casa. Qual a esperança que nós podemos dar, ou pelo menos incentivar para que as pessoas tenham, mas fale olhando para aquela câmera? Olha, Mário, a minha única esperança é a mudança através da cultura. Sem isso, não há o que esperar, não há o que fazer. Nós precisamos mudar a mentalidade, a minha, a sua, a da população, a daqueles que mais necessitam, para lutarem pelos seus direitos, saberem como lutar, mas ter alguns dados de história, de filosofia, de sociologia, não aquelas bobagens que você vê em livro, não aquela papo furado, frases feitas de internet. Um pouquinho mais de conhecimento para saber como lutar. Saber que não é limpando a rua e cortando o mato vai melhorar a vida das pessoas. É muito bonito, fica bonita a cidade, tudo pintadinho, bonitinho, mas isso não melhora a questão social, não melhora a questão cultural, não melhora a questão de saúde. Então é necessário que o povo retome o seu conhecimento. Esse é o mais importante, que conheça a história de Bragança.
Aqui em Bragança, nós não temos mais nas escolas, pelo menos eu não sei se tem ou não, nunca mais vi ninguém falando disso, história sobre a cidade. Quem foram os prefeitos, quem foram os fundadores, o que eles fizeram, por que essa terra surgiu, quem foram as indústrias que vieram para cá, quem foram os escravos, de onde vieram os escravos, saber que aqui tinha um escravo, por exemplo, que se formou em medicina no auge da escravidão e depois foi assassinado no Paraná. São coisas que ninguém sabe. E se você não conhece a sua terra, se você não sabe de onde você veio, se você não conhece a sua história, é difícil você melhorar o futuro. Então a máxima seria conhecer para amar, é isso? A máxima seria conhecer para mudar, e mudando, amar. Amar a cidade. Eu sou de fora, eu estou aqui há 16 anos, mas eu amo essa cidade como se eu tivesse nascido aqui. Nós temos um clima excelente. Excelente. Nós temos uma vegetação ainda excelente. Nós temos uma topografia bonita. Nós precisamos de mais preservação, de mais conhecimento, de mais vontade para ter amor. Você não pode amar aquilo que está te fazendo mal. Se o cara sai do Parque dos Estados, vem até o centro, volta para lá, vai até a faculdade, por uma dor de cabeça, ele não vai amar essa cidade. Então ele tem que aprender a lutar por isso. Se você está na fraternidade, você não tem lá uma oficina cultural, você não tem um atrativo, você tem que vir para o lago. Você chega aqui para tomar batida de policial o dia inteiro porque você é mais escuro, é mais pardo, mal vestido, você não vai amar essa cidade. Perfeito. Você considera que você conseguiu falar tudo e dar a sua mensagem nessa entrevista? Falar tudo eu sempre falo, você me deixa à vontade. Se eu dei a mensagem, se ela é importante, isso eu já não posso considerar, vocês que devem considerar. Mas para você é importante? Para mim é importante falar, sempre é bom falar. Sim. E talvez eu fale até um monte de bobagem, daí vocês cortam tudo que foi bobagem, só sobra 2, 3 vírgulas aí, tá bom. Só te agradecer ao Enzo por esse comportamento tão legal, né, Enzo? Um garoto bonito, foi um prazer conhecê-lo, puxou o pai provavelmente, né? Bonito, e temos novidades por aí, não é isso, Sonsinho? O Enzo vai ter um irmãozinho. O Enzo vai ter um irmão, nossa, em primeira mão, Sonsinho vai ser pai novamente. Mas parece que é só isso que o Sonsinho sabe fazer. Filho! Tony, eu vou falar pra minha mãe nunca mais te contar nenhum segredo. Viu só? Você viu? Acabei de tomar uma bronca. Tomou uma bronca. Sonsinho, o programa Papo Doro, nesse formato bem tranquilo, está te oferecendo um café colonial na padaria 9 de Julho, que é considerada a melhor padaria da região. Isso é um convite individual, aceita o nosso oferecimento e os últimos segundos para você se agradecer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo café, agradecer ao Sidônio. Inclusive, quando eu casei, eu fiz um almoço lá no restaurante dele, que era a casa da pizza e vinho, né? Isso. Conheço o Sidônio, agradeço. O café lá realmente é bom e pode comer à vontade. Café da manhã pode comer à vontade. Café da manhã todo tem que comer à vontade, não é o tamanho do óleo. Sonsinho, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Guto, que está aí filmando, ficou quietinho, bonzinho, bonitinho, não falou nenhuma bobagem. É verdade, né? Mas o Guto não fala, ele é um excelente técnico e uma excelente produção. Para você que assiste o nosso programa, Papo Doro pergunta sem medo de perguntar. Até o próximo programa.